Vamos falar de Vasco. Tem sobre o gramado de São Januário. O pessoal da empresa responsável pela troca de São Januário falou com a AV, né, com os colegas do Atenção Vascaínos, dizendo que, visando aí um jogo específico, vamos falar sobre isso. Vamos falar também da zaga, né, que o técnico Fernando Diniz está quebrando a cabeça para ser o substituto. Quem será o substituto do Cuesta no jogo de quarta-feira que vem contra o Grêmio em Porto Alegre? E a última coisa para falar sobre um finalzinho de off a Vasco dessa vergonha, né? Finalizar essa vergonha que foi sobre o Bruno Henrique, porque a internet hoje viveu falando desse cidadão, dessa vergonha que foi o julgamento de ontem. Eu até falei ontem sobre isso, mas que inacreditavelmente tem gente que, por preferência clubeirística, está defendendo. Tudo isso já. Salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E quarta-feira que vem, às 9h30 da noite, acho que é o jogo da TV Globo aberta pelo horário. Ainda não vi a TV Globo anunciando. Muito provavelmente vai anunciar depois do jogo da seleção brasileira, não de amanhã contra o Senegal, contra a Tunísia na terça-feira. Eles devem anunciar, mas deve ser o jogo da TV aberta, eu não sei da GE A GE tem dado preferência na Clube Paulista, né? Eles passam o jogo de Clube de São Paulo, se bem que eles transmitiram agora Botafogo e Bahia, mas geralmente tem sido o Clube de São Paulo. E vamos ver, né, a Globo anunciar quem vai transmitir esse jogo. A Cazé TV pelo horário não é, nem da Record, deve ser do Grupo Globo, não sei se é da Globo Aberta ou pode ser que seja da Amazon Prime também, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, e de manhã, os colegas do Atenção Vascaíno, abraço ao Flávio, abraço ao Emerson, abraço ao Sérgio Kid, fizeram uma entrevista com a Green Frost, né, que é a empresa que está sendo responsável pela essa troca do gramado São Januário. Foi algum tempo atrás da Fonte Nova. Eles falando que essa troca está acontecendo agora em novembro, visando a final da Copa do Brasil. Para nós vascaínos, sim, terá um valor sentimental, porque o Vasco vai ser, no caso aí, se o Vasco passar para a final da Copa do Brasil, o segundo jogo decisivo será com o mando de campo de São Januário. E terá esse valor sentimental, né? O Vasco vai perder dinheiro, porque se fosse para capitalizar, seria melhor mandar no Maracanã, né? Que é mais espaçosa, né? Abriga mais gente. Se for em São Januário, vai reduzir a 20 mil. E já peço desculpa desde já que eu torço que seja no Maracanã, para poder cobrir lá. Porque eu sei muito bem que se for em São Januário, a CBF não vai aprovar. Se eu estou vendo uma história toda que foi ao longo do ano, foi isso. Então eu estou torcendo que seja no Maracanã, mas tudo leva a crer que será em São Januário, que terá esse valor sentimental, né? De podendo ser o último título do Vasco na antiga São Januário, que depois vai entrar em obras e será a nova São Januário, né? Parece que a escola vai ser mudada de lugar, não vai ser aonde é hoje, vai mudar
em outro lugar, mas dentro do Complexo São Januário, a Escola Nosso Orgulho, né, nem, graças a Deus, nem passou pelos arquitetos, nem pela diretoria desfazer da escola. O Nosso Orgulho vai mudar de local. Eu acho que a capela é que vai ficar onde está hoje, não vai mudar de lugar. E eu até brinco, né, que eu não sou religioso, mas se eu fosse casar não religioso, seria na Capela de São Januário, só porque é dentro do Vasco. Mas tem esse valor sentimental. Mas, porém, entretanto, todavia, não se sabe hoje se o Vasco vai chegar na final da Copa do Brasil. A gente quer, óbvio. Assim como você perguntar aos torcedores do Tricolor das Laranjeiras, eu tenho um primo tricolor, por parte de pai, se perguntar a ele se ele quer o Fluminense na final da Copa do Brasil, ele vai dizer óbvio que é. Meu amigo Rodrigo Mendes, né, que trabalha na Netflix, esbarrei com ele hoje, se perguntar a ele se ele quer que o time dele vá para a final, óbvio que ele vai dizer que se assim como perguntar, claro que eu quero o Vasco na final da Copa do Brasil, assim como os cruzeirenses e os corintianos, que são a outra semifinal, se perguntar a eles, óbvio que eles vão dizer que os clubes dele querem que os clubes deles estejam na final da Copa do Brasil. Mas o que vai decidir é quando a bola rolar. E ainda como o jogo não começou, falta um mês ainda, a gente não sabe. Se fosse visando só isso, vai ser perda de dinheiro, né? Até porque quando a obra começar depois, vai tirar tudo, vai transferir para o Centro de Treinamento Márcio Barbosa, o CT da base do de Caxias, tirar dali, transferir para outro lugar, isso custa dinheiro. Nada no Brasil, no mundo, nem na China e não é capitalista, aliás, é socialismo capital, posso dizer, tanto é que está ameaçando os Estados Unidos como um império do mundo, né? Mas nada no mundo não leva dinheiro. É perda de dinheiro se o Vasco não chegar na final. Mas, por outro lado, nada leva a crer que a obra de São Januário vai começar assim que a temporada do futebol 2005 acabar. Tem uma empresa que está com carta de intenção de comprar, diz que vai exercer o seu direito, sua prioridade de compra. No momento, não estou duvidando da empresa, muito menos dizendo que o Pedrinho está rolando a torcida. E em termos de procurar um investidor, eu digo sim que ele está rolando, mas não no caso do potencial construtivo. Existe. O que é a realidade hoje pode não ser amanhã, não se sabe o dia de amanhã. Pode ser que amanhã a empresa, quando não, surgiu o capital que eu estava esperando, não vou exercer mais. Minha mãe, mesmo que ela exerça o seu direito de compra, dia 12 de dezembro, está aqui, ó, 500 milhões. Tem uma burocracia ainda para acontecer, papelada para passar o terreno de potencial construtivo para a empresa que comprou. Esse montante que é 500 milhões não é como a gente sacando 10 reais no caixa eletrônico 24 horas. Tem uma burocracia para o banco também liberar esse dinheiro. Enfim, existe uma burocracia que é um passo de tartaruga que vai demorar um pouquinho ainda.
Isso leva aqui que o Campeonato Carioca, no início do Brasileiro, já que o início do Brasileiro vai começar em janeiro também, vai ser disputado nesse gramado que vai ser inaugurado dia 29 contra o Internacional. É bem mais provável que a obra realmente, tanto é que a diretoria agora está tendo cuidado. Se tem uma coisa que o Pedrinho aprendeu, ele mesmo disse, foi até uma pergunta que eu fiz a ele, o que ele aprendeu. Ele falou que ele errou quando ele, no ano passado, cravou que assim que terminasse a temporada 2024 ia começar as obras, e acabou não acontecendo por justamente ter burocracias. Tinha mais, né? Tinha ainda poder político, tirar do papel, aprovação no potencial construtivo que a Câmara dos Vereadores havia aprovado. Inclusive eu estava lá quando na Câmara, o pessoal do Atenção Vascaínos, acho que todo mundo que cobre o Vasco estava lá, inclusive não lembro que o Dindinho também estava também, se eu não me engano. Mas tinha ainda uma burocracia grande ainda para ser resolvida. Boa parte dela já foi resolvida, do poder político já foi toda resolvida. Falta agora o comprador exercer sua prioridade de compra. Caso ele de repente diga não, mudou de planos ou perdeu o interesse, sei lá, vai ter que começar de novo, a procura de novo comprador, batendo no martelo. Espero que saia logo, a empresa exerça o seu direito dessa prioridade de compra, até porque ela topou em pagar o valor que o Vasco quer, que é 500 milhões de reais. Mas ela exercendo ainda tem essas burocracias, papelada para cá, passar o terreno do potencial construtivo para a compradora conseguir pegar com o banco todo o dinheiro, mandar para o Vasco, e o Vasco aí sim começar as obras. Quer dizer, existe ainda uma movimentação para acontecer. Então, eu não creio que no primeiro semestre de 2026 a obra comece. É mais certo que seja a partir ou quando o Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo, ou após a Copa do Mundo. Há quem, a gente sabe que, como o Pedrinho trouxe o futebol para a associação, é uma SAF, mas hoje quem controla a SAF é a associação. Segurem, quem está no governo hoje, segure um pouquinho mais para ter essa bandeira. Caso não consiga vencer a Copa do Brasil, usar essa bandeira do potencial construtivo para a reeleição. Se bem que não ganhando a Copa do Brasil, iniciando as obras do potencial construtivo, já é uma bandeira. Eles vão falar, a gente ouve, e é verdade, desde 2014, pelo menos, da necessidade de obras, continuaram. Eu era estudante de jornalismo ainda quando já ouvia essa necessidade de obras continuaram. Olha que tempo tem. O Roberto ainda nem sequer tinha entrado. O Roberto entrou, ele falando sobre fila de patrocinadores. Entre essas filas de patrocinadores,
para montar um time forte. Também tinha para fazer obras, vocês viram, acabou não acontecendo. O Eurico voltou, também falando da necessidade de obra, não aconteceu. Sempre priorizando a necessidade esportiva do momento. Se bem que no caso de 2008, 2013, 2015, 2020, o território hostil não impediu. Então a gente gostaria de não lembrar que é o rebaixamento. Calçada piorou, de 2021 o Vasco sequer subiu. Calçada aí, Salgado, piorou, o Vasco sequer subiu. Olha que eu estou vendo hoje os influenciadores do Santos, peguei mais ranço do Santos do que eu tinha do Corinthians, porque eles toda hora pintam o Vasco pra merda. Mas eu vejo eles, quando eles falam só deles, o conteúdo é bom, como o senhor Rodolfo Gomes, o próprio Fábio, né, Saroni, tem um conteúdo bom, tem uma menina também, que tem um conteúdo muito bom, que é da TV Santos. Mas hoje é engraçado que eles pegam muito o Vasco pra merda, mas eles já assemelham muito o Vasco quando o Vasco teve essa decadência esportiva. Inclusive estão para cair pela segunda vez seguida. Né? Porque voltou, tá para cair de novo. Mas eles falando sobre a política tóxica, tudo isso aí, inclusive que estou teorizando, pelo menos, que essa queda do Santos seja para baixar o preço da SAF e a Fabiana Neymar comprar. Não sei se eles estão falando isso com fonte segura, se é teoria da cabeça deles, não sei. Mas eu não deixo de pensar quando eu ouço, né, no implante, permite ouvir eles falando disso, do Vasco de 2021, que não ter subido para o valor dele não ficar mais caro do que seria se o Vasco estivesse na Série A. Não deixo de pensar. Bom, mas seja como for, era muito tempo que o Vasco, São Januário, necessitava de obras. Se vocês forem ver a cabine da rádio, tem parte da cabine da rádio que a rachadura está bem rachada, parece que qualquer hora vai cair. Óbvio, o estádio tem 90 anos. Qualquer coisa, até um prédio que vocês verem que condomínios, tudo fica constantemente fazendo obras, que necessita da estrutura estar forte. E um estádio de 90 anos resiste bem a 20 mil torcedores, tem uma estrutura boa, poderia ser melhor, mas não podemos esperar uma tragédia acontecer. Até que uma vez eu tive vontade de filmar essas rachaduras. E eu fiquei com medo de torcedores torcerem. É porque a paixão, o futebol tem uma coisa que eu acho algum cientista, algum psicólogo, né, fanático, pela mente, com paixão, amor e paixão, né? Eu acho que são estudos interessantes fazer. O que é paixão, o que é amor do torcedor pelo futebol. E eles torcerem aquilo e falar que eu estou falando mal do Vasco. Mas ele é uma coisa que realmente necessita, com qualquer obra, né, qualquer móvel muito antigo. Mas esperamos que saia do papel, mas essa troca, por mais, não estou duvidando,
da empresa que está fazendo a troca no gramado, mas conhecendo o Brasil, conhecendo a burocracia do Brasil, tudo leva a crer que esse gramado ainda vai ser utilizado um bom tempo nesse januário antes da obra. Bom, e sobre o time, o técnico Fernando Diniz tem a maior dúvida na zaga sobre a equipe que vai enfrentar o Grêmio. Já lá lateral direito, o Tietchan vem treinando ali, já que os dois laterais de ofício, o PH está na seleção brasileira, deve começar na reserva amanhã contra o Senegal. Pode ser, não sei, mas pode ser como baseado, estou me baseando no amistoso de outubro, que no primeiro jogo ele começou na reserva, no segundo ele foi titular, inclusive contra o Japão, ele fez gol. Mas tudo leva a crer que no jogo de amanhã ele começa no banco de reservas. E possivelmente no segundo jogo contra a Tunísia ele seja titular. Não deve chegar a tempo. O Pumita, que seria o substituto natural, está com a seleção uruguaia, que vai jogar nos Estados Unidos, em Nova York. Também não vai chegar a tempo. Curiosamente, a Colômbia, que está o Cuesta e o Andrés Gomes, também jogam nos Estados Unidos, e também não devem chegar a tempo. Mas, no caso do Andrés Gomes, tudo leva a crer que será realmente o Ryan caindo ao lado do Andrés Gomes, o Nuno na esquerda e o Vaete centralizado. Já a maior dúvida mesmo é que será o substituto do Cuesta, entre os dois Lucas, o Lucas Freitas, que fez uma lesão, ou o Lucas Oliveira, que foi pessimamente mal contra o Palmeiras, correndo por fora, improvisar o Hugo Moura no setor. No caso aí, se o Hugo Moura for improvisado no setor, o Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, como preferir, para a dupla de volantes com o Barros. Então, mas tem ainda até terça-feira que vem, na terça será um treino seguido de viagem para Porto Alegre, o Fernando Diniz definir os 11 titulares contra o Grêmio. Bom, e para encerrar o nosso boa noite, para encerrar essa vergonha, eu falei ontem, mas essa vergonha que foi a condenação de 100 mil, que os torcedores da planta da Gávea estão dizendo, não foi impunidade não, ele foi condenado, vai pagar 100 mil, quem não vai pagar 100 mil é o clube, não o jogador. Então, sim, quem cometeu o crime está saindo impune, sim, mas vamos lá, que do que ele foi denunciado era o máximo que poderia, beleza? Depois eu fui ver ali o processo, era realmente o cara que fez a denúncia, denunciou baseado nas conversas dele no WhatsApp, mas esqueceu de denunciar uma coisa que ele podia pegar ganchos de jogos, que é ganhar cartão propositalmente. Tem isso prevendo no código da FIFA e tem isso prevendo no código desportivo da Justiça Brasileira, mas ele não foi denunciado nisso. E você lembra que eu falei agora há pouco, paixão, amor e paixão, deveria, não sei se tem, psicólogos, neurologistas, falando, estudando
eu vou chamar de fenômeno, que é uma coisa realmente, eu acho interessante, né? Se estudar, até vou procurar, depois eu gosto de ficar pesquisando coisas, né, de história, ainda maluca de... Outro dia estava pesquisando aí, historiadores falando sobre Pilatos, já que os cristãos têm um tipo de passa-pano dele do julgamento era o que não queria crucificar Cristo, mas acabou sendo pressionado politicamente para condenar. Eu pesquisei sobre o cidadão, mas você viu pesquisando sobre coisas, e eu não sei se tem um estudo sobre isso, mas uma coisa impressionante, como que o futebol tira a racionalidade das pessoas. Quando se fala no seu clube, se o Bruno Henrique jogasse no Vasco, eu diria que ele está errado, que essa condenação apenas de 100 mil, essa multa de 100 mil, seria uma vergonha. Ah, Thiago, o Edmundo foi expulso no primeiro jogo da final de 1997, jogou através do efeito suspensivo ao segundo jogo, né, contra o Palmeiras. Pera lá, dois acontecimentos diferentes aí. O Edmundo não combinou com parentes, familiares, amigos, que ele vai tomar cartão para o elo sentimental dele ganhar dinheiro em aposta esportiva. O Eurico, que era vice de futebol do Vasco na época, vamos deixar claro, o presidente era ainda o Calçada, mas ele estava lá naquela época, os dirigentes ficavam no banco de reserva, já que não lembro se em 97 ainda era só 5, como era até... Teve um jogo da Copa de 90, Brasil e Argentina, 1-0 contra o Caníndia, né, um dia desse no YouTube. Eram 5 jogadores só no banco de reservas, então os cartões ficavam no banco de reservas também. O Eurico estava no banco de reservas, só que ele chegou pro Valber que ia entrar. Acho que foi pro Valber, não, o Valber estava jogando, era titular. Não sei se foi pro Valber, foi com alguém, que ele chegou no ouvido do jogador e falou: olha, recomendo o Edmundo levar forçagem, expulsão e deixa comigo. Tinha no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, previa efeito suspensivo. Não foi na esfera criminal. O que o Bruno Henrique fez foi passar informação privilegiada para parentes, para esses parentes ganharem dinheiro. Não foi pouco dinheiro. Vocês imaginam se vocês mesmos, se eu tivesse alguém que, por exemplo, está lá na Loteria Federal, aí, fala aí os números da Mega Sena de virada que esse ano vale 1 bilhão. E a pessoa me passasse. Tá me passando informação privilegiada, tá lesando milhões de pessoas que vão apostar na Mega Sena de virada. O Bruno Henrique, além de passar informação privilegiada para familiares, amigos, o WhatsApp tem provas da conversa dele, lesou muitos apostadores. Que passou informação privilegiada para o terceiro.
Seria até mais justo se ele falasse, chegasse na internet, ligasse a câmera e falasse, ó, vou forçar quem gosta de aposta esportiva, eu vou forçar cartão amarelo contra o Santos. Tem aposta que eu vou levar cartão para vocês não verem. Pelo menos seria mais justo que eles estariam falando só, jogando informações com um grupinho de amigos dele, estariam jogando informação privilegiada para todo mundo. Seria pelo menos mais justo. Porque parece que tem torcedor que o errado virou certo. Eu duvido desses torcedores que estão defendendo o jogador, quando ele jogar no clube do coração deles. Se jogasse no rival, eles já achariam isso legal. Da mesma forma que o Fluminense subiu da Série C para a primeira, 2 vezes, na verdade, foi errado. Se bem que não foi uma coisa criminal, como foi do Bruno Henrique. Foi uma coisa impressionante, porque quando o goleiro Bruno tirou a vida de alguém, teve torcedor defendendo. Inclusive, que é como se fosse um salmo de conduta do fato da mulher ter feito o filme adulto. Isso dá permissão de alguém tirar a vida de alguém? Cara, hoje que quem quer levar a vida com correção é visto como otário. Seja no amor, é visto como bonzinho. Seja na vida íntegra mesmo, não é visto como otário. O certo, o esperto, importa é ganhar, não importa como. Triste, lamentável, uma vergonha. Bom, eu só sei que o STJD abriu um precedente muito sério, né? Porque se acontecer com outro jogador, eles vão ter que tomar a mesma leitura. Só isso para finalizar essa coisa em off, Vasco. Mas uma coisa que me aborreceu, me assustou, vocês defenderam um indefensável, que deveria pelo menos ser indefensável. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite, o resumo do sábado do Vasco. Até mais.